Glória a Deus, amém, irmãos? Cumprimento os irmãos capazes de ser essa noite, amém? Estava com os olhos fechados ali, quando abri já vi o presbítero Fábio na minha frente, que bênção. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos estão bem nessa noite? Os irmãos estão felizes nessa noite? Apesar do calor, né, irmãos? Mas nós vamos estar aqui bem animados na presença do Senhor, porque o Espírito Santo se faz presente aqui neste lugar. E eu convido toda a igreja, irmãos, para nós abrirmos aí no tema dessa campanha de oração. Essa campanha de oração 3 quintas-feiras, né? Estamos aí na segunda quinta-feira. Eu convido os irmãos a abrirem no tema. O tema Salmos 33, 12. Salmos 33, 12. Irmãos, quero agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade que Deus me concede nessa noite. Estava ali semana passada orando a Deus, pedindo uma direção para quem eu ia chamar para pregar, né? Mas aí Deus permitiu eu enxergar algumas coisas, ter algumas visões, e também Deus permitiu eu passar algumas situações, e Deus ele falou ao meu coração: meu servo, é você que vai levar a palavra e passar isso que eu estou colocando no seu coração para a igreja também, porque é uma palavra até mesmo de alerta para nós que somos igreja, irmãos, nessa situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Salmos 33, versículo 12. Todos acharam? A palavra do Senhor diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Repetindo: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar, sempre glorificando e exaltando e dando glória ao nosso Senhor, porque ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, irmãos. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Tem muitas nações aí, né, que não tem mais o Senhor como Deus. Muitas nações têm o Deus aí, o Deus do dinheiro, às vezes a fama, a glória deste mundo, a idolatria. Mas aqui vai dizer que é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Irmãos, através dessa palavra, nós vamos aprender aqui 3 verdades. Existem 3 verdades que nós podemos aprender, que nós podemos extrair dessa passagem. A primeira verdade é que Deus não escolheu um país. Deus ele escolheu um povo. Porque muitas vezes nós falamos assim: ah, Deus ele é brasileiro. Irmãos, Deus ele é brasileiro, Deus ele é americano, Deus ele é argentino, e ao mesmo tempo Deus não é brasileiro, não é americano, não é argentino, porque ele está acima de todas as nações. Ele não faz acepção de país nenhum, de nação nenhuma. Deus não faz acepção de pessoas, e Deus também não discrimina nenhuma nação, nenhum país. Na verdade, a Bíblia vai dizer que ele escolheu para si povos de todas línguas, tribos e nações. Então, meus irmãos, ele ama a todos e ele deseja que todos sejam salvos, irmãos. A primeira verdade é essa. Porque, irmãos, quando nós falamos que Deus ele não escolheu um país especificamente, é porque aqui no versículo 12 já vai nos esclarecer isso, ó. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo, olha só, não foi o país, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Então não importa qual a nacionalidade da pessoa, o que importa é que se essa pessoa crê em Deus, crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa já começa a fazer parte da nação escolhida, do sacerdócio santo do nosso Senhor Jesus, irmãos. Então não importa, irmãos, o que importa é essa pessoa crer no Senhor, e aí essa pessoa passa a pertencer à família de Deus. Nós vivemos num momento tenso. Nós vivemos num momento, irmãos, que muitos vão dizer assim: olha, a igreja não pode se envolver com a política. Mas, irmãos, o momento que nós vivemos, nós vemos que a igreja está guerreando também a batalha espiritual que está acontecendo no nosso país. Essa campanha é uma campanha de 3 quintas-feiras de oração. Oração pela nossa nação, oração pela família, oração pelos nossos filhos. Essa campanha vai acabar no dia 27. No dia 27, né?
vai anteceder ali as eleições que vão acontecer, irmãos. E nós temos que entender uma coisa, que se nós não tivermos a visão correta, a visão certa de tudo o que está acontecendo, nós corremos o risco de fazer o jogo do inimigo, fazer o jogo do adversário. Muitas coisas estranhas estão acontecendo, muitas coisas ruins estão acontecendo e nós temos que estar atentos a tudo o que acontece. Então a primeira verdade é essa, que Deus não escolheu um país, Deus, ele escolheu um povo. E nós temos que orar por todas as nações, temos que orar por todos os povos. A Bíblia até fala que nós somos abençoados quando nós oramos por Israel, quando nós oramos por Jerusalém. Mas, irmãos, eu tenho uma assinatura de leitura lá em casa, e todo o mês, essa assinatura de livros que eu tenho lá em casa, irmãos, é um box que eu faço. Então, todos os meses, vem ali um cartaz, vem ali um cartãozinho, mostrando as nações que estão sofrendo perseguição, que estão sofrendo aí perseguições religiosas, irmãos, perseguições por causa da religião. E aí, quando eu olho para aquelas nações que estão sofrendo isso, tem lugares que o evangelho ainda não foi nem pregado, porque a idolatria é muita, a perseguição é muita, a proibição é muito. Tem lugares que nem conhecem o evangelho ainda. Então, quando eu vejo essas perseguições, muitas vezes a Bíblia até entrando em contrabando nesses lugares, aí eu vejo como que ainda nós somos privilegiados aqui no Brasil de poder ouvir o evangelho, de poder pregar a palavra, de poder estar aí louvando, adorando e engrandecendo o nosso Deus, irmãos. Porque tem lugares que para a Bíblia entrar, tem que entrar como forma de contrabando, e tem lugares que nem entram. Tem lugares que as pessoas não ouvem falar de Jesus, irmãos. Infelizmente, ainda existem muitas nações assim. Então não é só orar pela nossa nação, é orar por todas as nações, porque Deus, ele não faz acepção de nacionalidade nenhuma. A primeira verdade é essa. A segunda verdade que nós podemos aprender com essa passagem, com tudo isso que está acontecendo atualmente no nosso país e no mundo, nós podemos aprender que o mundo está dividido, mas a igreja vive em unidade. Irmãos, o mundo está dividido. Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo começou a ficar dividido. O ser humano começou a guerrear entre si. Os irmãos lembram que quando Adão e Eva pecaram, logo depois do pecado começou ali um jogo de acusação? Eva, para se livrar da culpa, falou: Senhor, foi a serpente que me enganou, eu fui lá e comi, aí eu dei para o meu esposo também. Aí Adão logo falou assim: Senhor, foi por causa da mulher que tu me destes. Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, aí Adão estava culpando ali a mulher e culpando até mesmo Deus, né? Foi a mulher que tu me deste, porque se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, nada disso teria acontecido. Então, irmãos, no lugar do ser humano se unir, se defender, começou ali um jogo de acusação, né? Esposo já acusando ali a esposa, e ali começou, irmãos, o ser humano querer ali resolver a questão do pecado, resolver a questão da culpa do pecado com as suas próprias forças. Eles pegaram ali uma folha de figueira e ali eles se cobriram com a folha de figueira, irmãos. Isso é o ser humano tentando resolver o problema do pecado. Mas o ser humano nunca conseguiu resolver o problema do mal, o problema do pecado, e nunca vai conseguir. Porque ali Deus, ele mostrou, logo ali em Gênesis, Deus, ele mostrou que a solução para todo o mal que acontece nessa terra é o próprio Deus. Aí Deus sacrificou ali o primeiro animal, um animal inocente, sacrificou ali o animal, pegou a pele daquele animal e cobriu a nudez do ser humano, cobriu a nudez do homem. É Deus mostrando que Ele que é a solução para cobrir todos os nossos pecados, para cobrir todo o mal que vem através do pecado neste mundo. A solução é o nosso Deus. Só que morreu um animal inocente. O que significa isso, irmãos? O inocente morrendo pelo culpado. Isso já apontava para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morrendo inocente, morrendo por todas as nossas culpas, por todos os nossos pecados, irmãos. Então, por mais que a gente queira resolver a situação do mal, por mais que o ser humano, a humanidade queira, os governantes, os poderosos queira resolver a situação do mal, irmãos, só Jesus é que vai trazer a paz que todos nós queremos e que todos nós precisamos, a solução para as nossas vidas. Então ali começou a divisão, começou ali as acusações, e ali quando vieram os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, nós vemos que no lugar dos irmãos estarem unidos, o que acontece? O irmão matou o outro irmão.
A divisão continuou acontecendo na humanidade. O irmão tirou a vida do próprio irmão. E aí, quando nós vamos percorrendo a Bíblia, nós vemos que teve um momento ali que o povo se uniu novamente. Mas se uniu para desobedecer a Deus. Não se uniu para fazer a vontade do Senhor, se uniu para desobedecer a Deus. Eles quiseram ali criar uma torre, que se chama a Torre de Babel. Eles ficaram unidos, mas no propósito errado. Unidos para fazer o mal. E aí, o que Deus fez? Deus, ele criou ali no momento uma confusão, né? Confundiu ali as línguas, irmãos. Deus, ele criou ali num certo momento uma divisão. E ali, quando eles se dividiram, aí o projeto que eles tanto ambicionavam, que era chegar aos céus sem Deus, chegar aos céus sem uma religião. Esse é o projeto que eles tinham em mente. E aí, quando Deus confundiu as línguas, o projeto começou a dar errado ali, e o projeto não foi para frente porque houve ali uma divisão. Porque, irmãos, a ordem de Deus era: vocês vão se multiplicar, vocês vão se reproduzir e vocês vão se espalhar por todo mundo, se espalhar por toda a terra. Aí o homem desobediente pensou assim: se espalhar, nós não vamos se espalhar para lugar nenhum. Nós vamos construir aqui uma torre que chega até os céus. Vamos chegar aos céus sem precisar de Deus. Sabe qual é o problema da humanidade de hoje em dia? A humanidade de hoje em dia, irmãos, quer chegar na glória, quer alcançar a glória, quer alcançar o topo, mas não querem saber de Deus. Querem serem poderosos, querem serem ricos, mas não querem saber do nosso Deus, querem ser conhecidos. Eles falaram: nós vamos fazer o nosso nome ser conhecido, mas eles queriam fazer isso sem Deus. Então a divisão no mundo, ela existe. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre isso. Nos ensinou sobre divisão e nos ensinou também sobre unidade. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio, irmãos, para trazer uma certa divisão também. Pastor William, como assim? Jesus Cristo, ele veio ao mundo também para trazer uma certa separação. Ele falou assim, ó: não pense que eu vim trazer paz a essa terra, esse planeta Terra. Não pense que eu vim trazer paz a este mundo. Eu vim trazer a espada. O que significa espada, né, irmãos? Espada significa ali divisão. Espada significa dividir. Então Jesus Cristo falou: alguns pais vão ficar contra os filhos, filhos vão ficar contra pais, irmão contra irmãos. Por que isso? Porque você está servindo a Deus. Você está buscando a Deus, você está adorando a Deus. Mas muitas vezes, aquele teu familiar, aquele teu parente não vai querer. Então vai haver uma divisão. Muitos pais estão servindo a Deus, mas os filhos não querem servir. Às vezes os filhos estão servindo a Deus, mas os pais não querem servir. Então ocasionou uma certa ali separação, uma certa divisão. A Bíblia fala: outra vez vocês verão a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Isso é uma divisão, isso é uma separação. Então no mundo já existe essa divisão, irmãos. Então o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre isso. E a única maneira de nós termos uma unidade é nós sermos igreja. Nós vemos que o mundo se divide em partidos. O mundo se divide em times de futebol, não é verdade? Gabriel veio até aqui me parabenizar hoje pelo meu time que ganhou ontem. Por isso que ele veio hoje. Então o mundo se divide, irmãos, em partidos de futebol, se divide em partidos políticos, né? Se divide em times de futebol. Agora, sabe qual é o problema neste mundo? O problema maior não é nem essa divisão. O problema maior não é nem a diferença de pensamentos. O problema maior está sendo a intolerância. Se eu penso de uma maneira, aí eu começo a ficar intolerante porque pensa ao contrário. Se alguém não pensa igual eu já começo a ficar intolerante com essa pessoa. Se alguém não torce para o mesmo time que eu, vou ali discutir, brigar. Tem gente que sai até na mão, né, irmãos? Tem gente que sai até na mão. Esses dias estava ali fazendo os exercícios ali, aí começaram uma discussão lá de futebol. Um começou a falar do time dele, o outro começou a falar do outro time. Quando viu que não, irmãos, eu tive que sair de perto, porque eu fiquei com medo ali do rapaz pegar um peso ali e acertar o outro lá com o peso que estava perto. De tanto que a divisão é acirrada, irmãos. Então nós estamos vivendo num momento em que nós temos que entender isso. O mundo está dividido, mas a igreja ela não pode se dividir. A igreja ela tem que continuar na unidade. Olha só, nós vamos aprender aqui no versículo 10 de Salmos 33. Ó. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Eu achei forte isso. Ó. O Senhor desfaz os planos das nações
e frustra os propósitos dos povos. Irmãos, o Senhor vai frustrar todos esses planos aí arquitetados por Satanás, arquitetados pelo inimigo. Porque nós estamos vendo que muitas coisas estranhas estão acontecendo. Naquela sede de se chegar ao poder, a corrupção, a mentira, a informações distorcidas. Agora apareceu até a censura, né? Até a censura que estava fora do nosso país, irmãos, do nosso Brasil, a censura voltou com toda a força. Estão se censurando meios de comunicações. Está se censurando, irmãos, as mídias. Está se censurando canais de televisão. Está se censurando rádios. Eu fico pensando, tem muitas mídias que são poderosas. A Jovem Pan, né? Os irmãos acompanham há muitos anos, muito tempo que existe a Jovem Pan. Canal ali de emissora de rádio. Agora está na internet também. A Jovem Pan, irmãos, foi censurada. Tem várias coisas que a Jovem Pan não pode falar mais nos seus noticiários. Os jornalistas da Jovem Pan não podem falar mais de ladrão, não pode falar a palavra ladrão, não pode falar a palavra ex-presidiário, não pode falar a palavra associação ao crime. Olha só. Irmãos, falando popularmente aqui, parece que hoje em dia é o poste que está urinando no cachorro, né? Hoje em dia está tudo ao contrário. A senadora que foi eleita aqui pelo DF foi denunciar casos de pedofilia e começaram a caçar foi a senadora. No lugar de caçar os pedófilos, estão querendo caçar é a senadora. E a atriz que queria caçar a senadora, irmãos, já fez até filme sensuais com uma criança de 12 anos. Os valores estão invertidos. O mal estão chamando de bem e o bem estão chamando de mal. Eu fico pensando assim, um veículo de comunicação tão poderoso como a Jovem Pan, estão calando a Jovem Pan? Estão censurando? Imagina o que não pode fazer com a igreja, irmãos. É claro que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eles podem até calar, eles podem até matar o mensageiro, mas a mensagem não morre. A mensagem do evangelho permanece para sempre, irmãos. Mas sabe o que vai acontecer? Se já estão censurando esses meios de comunicações que são muito poderosos, o que eles não vão fazer depois com as igrejas pequenas? E aí Deus vai permitir? Deus ele permite, irmãos. Porque a Bíblia fala que chegará um tempo em que as pessoas vão sentir fome e sede. Mas não é fome de comida e nem sede da palavra, e nem sede de água. É fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes por todos os lados ali e não conseguirão ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, chegará um momento em que as pessoas vão implorar para achar uma igreja aberta e não vai achar mais essa igreja aberta. Nós que temos a palavra no nosso coração e na nossa mente, irmãos, nós vamos estar salvos em Cristo Jesus. Agora, as vidas que têm a oportunidade de estar buscando a Deus e ainda por um motivo ou por outro não estão buscando, corre-se o risco de quando elas resolverem buscar, já não haja mais tempo. Porque a Bíblia fala, buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocar a Ele enquanto Ele está perto. E se a igreja for arrebatada? Independente aí da linha escatológica que os irmãos aí creem, né? Se a igreja for arrebatada e o Espírito Santo for retirado dessa terra, e aí, como que vai ficar? O Espírito Santo é a última chance da humanidade ser salva. Porque Deus, ele já se revelou no Antigo Testamento como Pai. Deus, ele enviou o seu Filho, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, se manifestou em forma de carne. E aí o seu Filho morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai e enviou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele está nos convencendo todos os dias. Agora, se o Espírito Santo for retirado dessa terra, irmãos, aí como é que vai ser? Se com o Espírito Santo muitos ainda não estão abrindo os olhos. Então nós estamos vivendo um momento que a perseguição já começou. Nós estamos vivendo um momento que a censura já começou. Não é que vai começar, é que já começou. Então essa questão de a igreja não pode se envolver na política. A igreja que é o lugar certo da gente aprender todas as coisas. Porque se a gente não ensinar, o mundo vai ensinar de uma forma distorcida. Se a gente não ensinar, as grandes mídias que já estão vendidas vão ensinar o engano, vão ensinar a mentira.
ideologias contrárias à palavra de Deus, ideologias satânicas, contrárias aos princípios de Deus, estão sendo ensinados aí nos colégios, nas faculdades, e está todo mundo se inclinando para este lado, irmãos. Então a igreja que é o lugar certo da gente aprender. Agora nós temos que ter um cuidado, porque como foi dito aqui, a divisão no mundo está criando a intolerância, está criando ódio. Os irmãos lembram que sábado eu estava ali no culto nos lares, e aí eu falei que uma tia minha pediu um favor para mim, pediu para mim fazer, na verdade não era uma mudança, porque era só algumas coisas que eu tinha que pegar lá no Riacho Fundo e levar para Águas Lindas, né? E essa minha tia tinha muito tempo que eu não via ela, já tinha algum tempo que eu não via ela, aí por um lado eu falei, vai ser até bom que eu nunca mais tinha visto minha tia, né? Então vamos lá. Aí eu fui lá, irmãos, aí peguei a mudança dela e estou indo para Águas Lindas. Quando chegou ali em Taguatinga, aí tinha um carro na minha frente, tinha um carro aqui na minha frente, e eu parei no semáforo, o carro na frente estava ali com um adesivo de todo tamanho, e estava ali o rosto do Bolsonaro, né? Estava lá, Bolsonaro 22. Aí minha tia na mesma hora falou, meu Deus, vou ter que ficar olhando para a cara desse homem. Eu parado no semáforo, aí minha tia falou, meu Deus, agora eu vou ter que ficar olhando para a cara desse homem. Eu até olhei para ela, né? Pensei que era eu. Aí, o homem é o Bolsonaro, né? Aí eu falei, pois eu vou votar nele. Aí minha esposa também. Pois eu vou votar nele, é Bolsonaro. Irmãos, na mesma hora, aí ela começou a ficar brava. Eu não consigo olhar nem para a cara desse homem, não consigo olhar nem para a cara. Eu falei, isso aí é o ódio. Aí, irmãos, ela começou ali a argumentar. Irmãos, fazia muitos anos que eu não discutia sobre política. Porque eu entendo o seguinte, quando a pessoa tem a ideologia dela, quando a pessoa tem os pensamentos dela, irmãos, não sou eu que vou convencer. A pessoa tem que ser convencida pela própria mente dela, ou por Deus, né? Ou pela própria mente. Eu mesmo já votei errado em algumas ocasiões, votei errado em 2 ocasiões. Mas aí, irmãos, todo mundo que chegava para me convencer, não, você tem que votar em outro, você tem que votar em outro candidato. Eu não ouvia isso, eu não queria nem saber. Eu não, tinha minhas convicções ali e continuava com minhas convicções. Mas chegou um momento que ali eu comecei a perceber as coisas, comecei a enxergar as coisas, comecei a pesquisar mais. Ou seja, minha própria consciência me convenceu que eu estava errado. Hoje em dia, graças a Deus, ainda nós temos o Espírito Santo para nos ajudar também, né? Mas eu não era crente, então a minha própria consciência me convenceu que eu estava errado. Então eu entendo o seguinte, que muitas vezes bater boca é perda de tempo. Quando a pessoa tem a ideia dela ali, tem a ideia, é perda de tempo. Aí minha tia começou ali a falar, aí fazia muito tempo que eu não batia boca. Mas nesse dia eu comecei a defender minhas convicções. Comecei a defender minha fé e minhas convicções. Passou um pouquinho, irmãos, o clima dentro da van começou a ficar, foi triste, ficar ruim. Porque minha tia ficou emburrada de um lado e eu fiquei emburrado do outro. Ela não falou mais nada de um lado, eu também não falei mais nada do outro, ficamos brigados. Ficamos andando e ficamos brigados. Aí na mesma hora eu me arrependi, eu falei, meu Deus, podia estar aqui, faz tempo que eu não vejo minha tia, podia estar falando de Jesus, estou falando de Bolsonaro e de Lula, agora nós estamos aí brigados. Mas graças a Deus, eu orei a Deus, clamei a Deus ali, passou um pouquinho, né? Aí nós voltamos ali a conversar, aí no final acabou tudo bem, ela acabou até me convidando para almoçar na casa dela. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? A gente tem que ter cuidado para que toda essa disputa não separe famílias, não separe ministérios, não separe colegas de serviço. Hoje eu fiquei sabendo de um servo do Senhor que está de aviso. O patrão dele disse que vai mandar ele embora por causa que ele começou a discutir sobre política. Um servo do Senhor, irmãos, empregado de uma empresa, começou a discutir sobre política, aí o patrão dele já avisou que vai mandar ele embora. Vai perder o emprego. Então tá vendo que nós temos que ter um cuidado. Esses dias eu estava aqui, levantei essa campanha, nós estávamos aqui ensinando os irmãos no estudo bíblico também, aprendendo junto. E aí certo dia Deus falou, meu servo, tenha cuidado. Você ensina sim as coisas certas, você aprende também as coisas certas, mas tenha cuidado. Tenha cuidado para que aquilo que você falar, ou aquilo que você expor, não cause uma separação, uma divisão na igreja. Não coloque irmãos contra irmãos. Sabe por quê, irmãos? Como eu disse, a intolerância. Tem pastores que já até falaram assim, ó. Quem não votar no Bolsonaro não vai tomar a Santa Ceia. Falou de jeito, irmão. Saiu aí na mídia. Quem não votar no Bolsonaro não vai tomar a Santa Ceia. Aí rapidinho caiu nas redes sociais. Porque as redes sociais hoje em dia não perdoam, né? Rapidinho caiu nas redes sociais. Agora imagine, irmãos. Imagine eu como servo de Deus. Eu como pastor, criar ali uma divisão na igreja.
Eu, como servo do Senhor, excluir uma pessoa que nem Deus está excluindo, porque tem fé em Jesus, por causa de convicções políticas. Então nós temos que ter cuidado. Muitas vezes o pai está ficando contra o filho está ficando contra o pai, o esposo está ficando contra a esposa, por causa do quê? Por causa de toda essa disputa política. Então a segunda verdade que nós aprendemos é essa: o mundo está dividido, mas a igreja vive em unidade. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui, ó. Esse é um desejo de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em João capítulo 17. João 17, versículo 20 ao 23, eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, ó: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dai-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Sabe como as pessoas vão crer em Deus? As pessoas que ainda não professam sua fé em Deus, ou que não servem a Deus, sabe como essas pessoas vão crer em Deus? Essas pessoas vão crer em Deus, irmãos, quando verem a igreja unida. Quando verem a igreja em unidade. Porque hoje em dia a igreja também está se combatendo entre si. E muitas vezes por causa de ideologias também políticas, às vezes até a igreja está combatendo entre si. Porque às vezes não é porque a pessoa não é crente. Às vezes é porque a pessoa ainda não foi esclarecida. Às vezes é porque a pessoa ainda não tem um entendimento. A Bíblia fala, o meu povo. Deus falou assim, ó, o meu povo. Então não é o ímpio não, Deus falou, é o meu povo. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento da palavra. Então muitas vezes tem um irmão que é menos esclarecido do que o outro. Não quer dizer que um é crente e o outro não é. Quer dizer que um está sendo mais esclarecido que o outro. Então o nosso papel não é brigar, não é bater boca, não é discutir, não é querer empurrar a goela abaixo. O nosso papel é ensinar a palavra do Senhor para aqueles que estão menos esclarecidos, irmãos. Então nós temos que ter cuidado para que não provoque essa divisão na igreja. Jesus, ele disse, eu vou repetir aqui, ó, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo, olha só, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Então, para que o mundo saiba que Deus, ele enviou Jesus Cristo, o mundo tem que ver a igreja em plena unidade. Ministérios estão sendo também destruídos. E muitas vezes porque a igreja está perdendo a visão. A igreja está perdendo o foco. Porque nós temos que exercer sim o nosso direito de cidadania. Isso é bênção, isso é lícito. Até Jesus ensinou isso, né? Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus também. Então podemos exercer nossa cidadania, porque nós somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos da terra também. Podemos exercer nossa cidadania, mas irmãos, o nosso foco, o nosso alvo não é a terra. O nosso foco e o nosso alvo são os céus, irmãos. Terceira verdade que nós vamos aprender. Olha só a terceira verdade que nós vamos aprender aqui. Nossa salvação não está no homem. Porque, irmãos, estamos falando aqui de divisão e estamos falando de unidade. Nós temos que nos unir, mas é em torno da verdade. Nós não podemos nos unir naquilo que é errado. Então, muitas vezes, para a gente não contrariar o nosso irmão ou alguém, às vezes nós podemos até nos aliar naquilo que está errado. Mas não é isso que a Bíblia ensina. É nos unir em torno da verdade, nos unir em torno do que é certo. Olha só, Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal unidos. Eles eram unidos, mas eles eram unidos na mentira, né? Eles se uniram para mentir. Mentiram contra o Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer que primeiro morreu um e depois morreu o outro. Se uniram, mas se uniram para fazer a coisa errada. A igreja não tem que se unir com coisa errada. A igreja não tem que se unir só para dizer que é todo mundo unido, todo mundo juntinho. Não tem que se unir com coisa errada, irmãos. Porque a Bíblia fala que qual comunhão que a luz vai ter com as trevas. Então tem coisas que realmente não tem como a gente aceitar. A Bíblia fala, como andarão dois juntos se não houver concordância? Então essa unidade que a igreja tem que ter é num só espírito, numa só fé, num só amor
É a unidade em torno da verdade. Jesus Cristo também disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós não temos que passar pano também em coisa errada, nós não temos que encobrir o erro, não. A igreja tem que se posicionar. Porque quando nós não nos posicionamos, na verdade nós já assumimos uma posição. E muitas vezes é a posição do lado errado. Só de não se posicionar, a igreja já toma uma posição de ficar omissa. E a Bíblia fala, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Existe uma frase que existe o seguinte, o que me assusta não é o barulho dos maus, o que me assusta é o silêncio dos bons. Então às vezes o diabo está gritando aí, contando um monte de mentira, e nós como igreja muitas vezes não nos posicionamos também. Não estamos falando aqui de bater boca, como eu já disse, não é isso. Mas é pregar a palavra, é ensinar a verdade, irmãos. É espalhar a verdade por todo mundo. Hoje em dia tem as mídias sociais aí, irmãos. Hoje em dia nada fica mais em oculto não. Eu creio que até Deus usa isso aí como ferramenta para tirar muitas coisas que estão encobertas, trazer à tona também. Então hoje em dia nós aprendemos aqui na terça-feira, nós temos uma ferramenta poderosa também para abrir os olhos de muita gente. Porque senão muita gente vai ser enganada. A Bíblia fala, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Olha só, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Eu tiro a conclusão que não é possível os escolhidos serem enganados, porque os escolhidos, eles têm o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus nos guia a toda verdade. Então a terceira verdade que essa passagem nos ensina é que nossa salvação não está no homem. Vamos exercer sim o nosso direito de cidadania, mas sem perder o foco dos céus. Olha o que vai dizer aqui no Salmos 33, voltando aqui para o Salmos 33, ó. Olha o que vai dizer aqui no versículo 16 em diante. Diz assim, ó: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Olha, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Pode ser a nação mais poderosa do mundo, se não tiver Deus, irmãos, é a mesma coisa que nada. Aqui diz, ó: nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Pode ser o político mais influente, pode ser o político mais popular, pode ser o político mais famoso e mais bem votado que existe, mas se ele não temer a Deus, nada vai prosperar na vida dele. Então, o segredo que nós temos: escolher certo, escolher alguém que professa os mesmos princípios que nós. E aqui vai dizer, ó: o cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Existem exércitos poderosos, existem nações poderosas, mas para Deus, irmãos, isso aí não é nada. A Bíblia fala que Deus, ele faz rir de tantas essas coisas que estão acontecendo. O ser humano tramando cada vez mais para chegar no poder, se perpetuar no poder, enganar o povo e o pior, enganar os mais humildes. Eles se esforçam cada vez mais para enganar os mais humildes. Mas os mais humildes não têm muitas instruções, né? Os mais humildes não têm muito estudo. Então nós vamos investir ali nos mais humildes. Vamos ali dar cesta básica, vamos ali prometer isso e aquilo. Vamos fazer atos populistas para enganar os mais humildes. Mas não vamos dar estudo não. Não vamos dar conhecimento não. Porque se der conhecimento, eles se libertam. Porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então muitos investem ali no populismo para se perpetuar no poder ou para tomar o poder de volta, irmãos. Muitos pensam que Jesus era socialista e comunista. Jesus nunca foi socialista e nem comunista. Porque Jesus multiplicou os pães e os peixes e deu para os pobres. Sim, Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Ele fez o milagre da multiplicação. Ele operou esse milagre. Mas a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 6, que quando ele operou esse milagre da multiplicação, e ali o povo se fartou, comeu que se fartou, vai dizer que ele saiu para o outro lado do mar. E ele vai dizer que uma grande multidão começou a seguir Jesus. Quando essa multidão seguiu Jesus e alcançou Jesus, Jesus falou assim, ó: vocês estão atrás de mim, não pelos sinais que vocês viram. Vocês estão atrás de mim porque eu dei pão para vocês comerem e vocês se fartaram. Vocês encheram a barriga. Aí Jesus deu pão de novo? Não. Jesus deu foi uma chamada de atenção, né?
Jesus falou: trabalhai-vos, esforçai-vos não pelo pão que perece, mas buscai o verdadeiro alimento espiritual. Então Jesus ajudava sim os necessitados no primeiro momento. Mas Jesus, irmãos, não queria que ninguém ficasse dependendo de migalhas. Jesus, ele nos faz mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus falou que a gente ia viver por meio do suor do nosso trabalho. Salmo 128, que é a campanha de domingo, fala que através do nosso trabalho nós vamos ser abençoados e a nossa família abençoada também. Apóstolo Paulo falou: aquele que não trabalhar, que não coma. Agora o socialismo e o comunismo quer pregar isso, né? Não, todas as riquezas vão ser divididas, nós não vamos precisar mais de empresas privadas. Olha só, presbítero Fábio, não vamos precisar mais de empresas privadas não. O governo vai controlar tudo e vai dividir tudo em partes iguais. Quem vai fazer isso? O governo no primeiro momento, o Estado. Aí diz que depois não vai existir mais Estado, tudo vai ser comum, vai ser o comunismo. Aí aconteceu isso na Venezuela, aconteceu isso na Nicarágua. A Venezuela já fechou ali um grande canal de televisão. Na Nicarágua estão expulsando os padres e as freiras. E é isso que eles estão querendo trazer aqui para o nosso país. Sabe o que mais? Eles estão querendo, irmãos, destruir a família. Destruir a base familiar. O candidato de esquerda já falou: esse negócio de família é coisa ultrapassada. Esse negócio de família tradicional é coisa ultrapassada. Já falou isso. E sabe como eles querem agir também? Nas nossas crianças. Ideologia de gênero. Ah, a criança é aquilo que ela acha que ela é. Aquilo que ela se sentir que ela é. Se o menino se sente menina, é porque é menina. Se a menina se sente menino, é porque é menino. Então, irmãos, ideologia de gêneros. Nas escolas, nas faculdades, sabe o que eles querem fazer? Que meninos e meninas, adultos, adultas, transexuais, seja o que for, vão usar o mesmo banheiro. Corre o risco de uma menininha de 7 anos estar no mesmo banheiro de um marmanjão de 25, 30, 40 anos, irmãos. É isso que eles estão querendo fazer. E quem falar contra isso, eles vão dizer que é ataque à democracia. É ataque às minorias. Mas não é, irmãos. Isso tudo é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus fala: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Pastor William, o senhor está pregando política? Não, irmãos, eu estou pregando o reino dos céus. Para que o reino dos céus prevaleça sobre o reino das trevas. Mas para isso nós temos que ser conscientes. Para isso nós temos que ter uma consciência cristã dentro de nós. Olha o que a palavra continua dizendo aqui no versículo 18. Ó. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrar-os da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Não importa se o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus, irmãos. O mundo pode estar em fome, irmãos, mas Jesus falou: aquele que comer do pão que eu tenho para dar, jamais voltará a ter fome. Aquele que beber da água que eu tenho para dar, jamais voltará a ter sede, irmãos. Aqui diz, ó, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. É Ele que vai nos proteger de todos esses ataques que está acontecendo aí. Versículo 21. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Irmãos, a nossa esperança está em Jesus. O homem, por mais boa vontade que ele tenha, ele não é a solução para este mundo. Ele não é a nossa solução. O homem não é o nosso redentor. O nosso redentor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que saber escolher? Temos que saber escolher. Temos que ter uma consciência de um cidadão honesto, que busca também honestidade para o seu país? Temos que ter essa consciência. Mas saiba, irmãos, o homem não é solução para este mundo, porque a palavra do Senhor diz que nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. É nos novos céus e na nova terra que vai habitar a justiça. Essa terra ainda, ela é cheia de injustiça. Agora nós temos uma responsabilidade muito grande com as novas gerações. Lá no meu trabalho, eu sou até mal visto, né, por alguns lá do meu trabalho. Alguns lá do meu trabalho, irmãos, não vão muito com minha cara.
Porque certa vez eu me posicionei lá no grupo do WhatsApp do meu trabalho. Porque lá são sindicalistas e eles estão todos, né, aliados aí, apoiando essas ideologias ali, né, passando pano para essas ideologias. Então eles estão todos de um lado ali e eu já me posicionei do lado contrário. Quando eu me posicionei do lado contrário, o rapaz até me mandou uma mensagem no WhatsApp no particular dizendo que eu ia para o inferno. Se isso não é discurso de ódio, o que é discurso de ódio? E aí eles acusam a gente de ter discurso de ódio. Aí na mesma hora eu falei, Deus me dê graça, Deus me dê paciência, que eu só tenho 9 anos de convertido, ainda tenho muito ainda que melhorar, né? Aí eu falei, Deus me dê graça. Aí eu falei para ele ali, ó, é o seguinte, eu acho que essa questão de céu e inferno só cabe a Deus, né? Acho que essa questão de céu e inferno não cabe nem a mim, nem a você, só cabe a Deus, né? Nem eu posso dizer que você vai para o inferno e nem você pode dizer isso de mim. Porque, irmãos, aí você vê o discurso de ódio. E aí, o que me chamou a atenção é que lá no meu trabalho, eles defendem essas coisas porque eles estão pensando só no próprio bolso. Ah, toda vez a gente ganhava aumento, todo ano ganhava aumento, é o nosso aumento. É claro, irmãos, que o nosso bolso é importante também, porque a gente sustenta a nossa família. Mas mais importante do que o meu bolso são os meus filhos, são o futuro dos meus filhos, o futuro da nova geração. Porque se eu não ganhar dinheiro lá, Deus abre outra porta para me ganhar em outro lugar. Agora, e o futuro dos nossos filhos? Tem muitas pessoas que estão olhando só para o próprio bolso, só para o próprio umbigo, estão olhando só para uma cesta básica que receberam, só para uma assistência que receberam, irmãos, só para uma picanha, para uma cerveja. Quer dizer que isso é mais importante que o futuro dos nossos filhos? Muitos estão trocando o futuro das novas gerações por essas promessas aí populistas, irmãos, e isso vai ter consequência muito grande. Então, meus irmãos, com essa mensagem, que a gente possa se conscientizar do seguinte: não tem como desvencilhar de tudo isso que está acontecendo no mundo. O cristão não foi chamado para se esconder dentro de uma caverna e viver o resto da vida numa caverna como se nada tivesse acontecido. Coisas muito sérias estão acontecendo e cabe a nós abrirmos os nossos olhos, pedir proteção ao nosso Deus e proteger também as novas gerações que estão vindo aí, meus irmãos. Vamos ter consciência neste momento, né? Eu creio que desde que eu comecei a servir a Deus, é a primeira pregação que eu faço mais aprofundada nesse sentido, irmãos. Mas foi a mensagem que Deus pediu no domingo para me passar para os meus irmãos. Vamos nos posicionar sim, mas vamos ter cuidado, irmãos, porque a Bíblia fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Podemos ter pensamentos diferentes, mas não vamos ser inimigos de ninguém. Não vamos odiar ninguém, irmãos. Mesmo que a pessoa tenha outro pensamento, o nosso papel é amar e não odiar essas pessoas. Então vamos ter cuidado com a divisão na igreja, com a divisão na família, com a divisão no trabalho, mas eu creio, irmãos, que independente do que aconteça, Deus, Ele está no controle de tudo, Ele nunca perdeu as rédeas da história. Deus, Ele ainda é soberano, está sentado no seu trono e Ele está olhando por mim, por você, pela nossa nação e por todas as nações. Deus, Ele está cuidando de nós. Amém, meus irmãos? Essa foi a mensagem, irmãos. Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ter consciência, né?